Caro povo de Deus, nós hoje estamos nessa festa dedicada a São Vicente de Paulo. Vou confessar os meus pecados em relação ao santo. Eu nunca tive assim muita aproximação com São Vicente, assim, nunca me interessei muito pela vida de São Vicente. Sempre soube que era um homem muito dedicado aos pobres, isto e aquilo. Mas eu me sinto muito devedor agora de São Vicente, porque nós recebemos aqui na família graças especiais dele. Eu vou compartilhar um pouco com vocês e por isto mesmo eu quero dar um destaque a este santo que eu particularmente em primeiro lugar, possa me aproximar mais dele. Antes de comentar as graças que a gente recebeu aqui, o Evangelho fala de Nosso Senhor como bom pastor, como aquele com compaixão com as pessoas que sofrem, com a multidão que estava como ovelha sem pastor. E esse texto caracteriza bem a vida de São Vicente, porque ele foi um homem que teve compaixão com as dores do seu irmão. É realmente um santo muito rico de testemunho de vida cristã. Mas o que me chamou assim de dar mais destaque a São Vicente? Pelo seguinte, meu pai, que foi chamado de A Presença de Deus, ele foi vicentino, lá em Parnaíba, Piauí, de onde nós temos origem. Eu, assim, não tenho muita memória das ações que meu pai fez quando era vicentino, porque eu era muito pequeno. Conversei até algumas coisas agora com mamãe, para saber um pouco sobre a vida dos vicentinos lá em Parnaíba, como era. Ela teve me informando que muito provavelmente foi Frei Roberto que levou os frades capuchinhos para a capela de São Francisco, que era o local onde nós morávamos, lá no bairro da Guarita, em Parnaíba, bairro de São Francisco. Aí, eu não tenho assim muita essa memória das coisas, porque eu era muito pequeno, eu saí de lá com 6 anos. Mas papai tinha amigos lá, vicentinos, que ainda hoje continuam vicentinos. O seu Sancho, aqui em Fortaleza, e o filho também, continuou no movimento. E no funeral do meu pai, foi tão engraçado essa coisa que aconteceu. Aconteceram muitas coisas assim de sinais de Deus no funeral do meu pai. O seu Sancho, esse vicentino que era vicentino dos tempos de juventude do meu pai, ele disse uma coisa que eu achei um pouco assim, absurda. Eu fui me aproximando com ele, do corpo do meu pai, e ele disse assim para mim: vocês da família, vocês não sabem quem é o Felipe. Eu sei quem é o pai de vocês. Eu fiquei tão admirado com aquela afirmação, porque nós convivemos com o papai, nós tivemos, claro, uma vida muito íntima com o papai, filhos dele, convivendo com ele. Mas um amigo dele chegar a dizer isto, eu fiquei assim realmente admirado, porque diz sobre uma caridade, uma vida, realmente, eu como filho desconhecida vamos dizer, dessa vida cristã do meu pai. E de fato, eu não quero assim fazer muitos elogios como se fosse só porque o filho está elogiando o pai, não tem como eu não citar que de fato o papai era um homem muito caridoso para com as pessoas que tinham menos do que ele. Esse é um registro por onde ele passou. E tem muitos registros de caridade excepcionais que o papai fazia. Teve uma época que ele fazia carpintaria e fez muito caixões de pessoas que não tinham como enterrar os seus falecidos. Papai tem histórias de pessoas que pediram de última hora caixão para os seus falecidos, não tinha nem material. Papai providenciou assim de uma forma muito emergencial para que a pessoa pudesse ter um enterro digno. Então, essa vida assim mais particular da vida de vicentino do meu pai, eu não tenho o registro porque realmente eu era muito criança. Então eu sabia que meu pai foi vicentino muito tempo, não é? O seu Vicente veio para cá, para Fortaleza, continuou vicentino, às vezes queria provocar papai que continuasse tudo, mas aqui tanto ele não continuou muito como vicentino, mas ele teve essa aproximação com São Vicente, apesar também que os vicentinos não foram necessariamente fundados por São Vicente. Os vicentinos, esse movimento,
Foi fundado por Frederico Ozanam, que é francês, que a partir da espiritualidade de São Vicente, ele promoveu vamos dizer, esse movimento que se espalhou pelo mundo inteiro para fazer bem aos pobres. Pois certo, né? Então, aconteceu isso de uma forma assim um pouco rápida, mas antes de papai partir, papai teve uma melhora, ele estava assim um pouco fraquinho, e ele teve um pouco de melhora, e mamãe me pediu, me solicitou que eu providenciasse um padre para confessá-lo, porque quem o confessava era Frei Roberto. E Frei Roberto, nesse período, estava muito fraquinho, estava muito debilitado, e não tinha condições de confessar meu pai. Então eu sugeri nomes de padres para o papai se confessar, e ele escolheu um padre. E o padre que ele escolheu foi o padre Laécio, este nosso amigo que uma outra vez, muitas vezes, celebra a missa lá na Matriz. Celebrou para a gente agora domingo. Tenho muito a agradecer, padre Laécio. Então, dentre os padres que eu sugeri, ele escolheu o padre Laécio. Então, o padre Laécio chegou aqui em casa e foi muito interessante, porque o padre Laécio ele usa uma touquinha. Na missa não tanto, mas ele usa uma touquinha. E eu nunca perguntei para o padre Laécio por que ele usava aquela touquinha, não é? E aqui, antes dele conversar meu pai, eu perguntei, padre Laécio, por que o senhor usa essa touquinha na cabeça? Aí ele disse assim, é porque eu sou devoto de São Vicente de Paulo. Essa touquinha tocou o túmulo, vamos dizer lá, o corpo, onde está São Vicente de Paulo em Paris. Então, como eu sou devoto dele, eu gosto de usar, isso aqui é uma coisa minha especial com São Vicente. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei assim profundamente tocado, porque papai era vicentino, foi longos anos vicentino, e de repente São Vicente deu o sinal da sua graça, deu um sinal da sua presença nesse momento que ele estava bastante debilitado e, bem dizer, no momento da partida dele. Eu fiquei, de fato, muito impressionado como os santos, eles manifestam sinais nas nossas vidas que a gente não espera. Então eu fiquei muito grato ao padre Laécio pela caridade que ele tenha vindo confessar meu pai, já quase nos últimos dias da sua vida, e também assim por esse sinal da presença do São Vicente de Paulo. Então eu me sinto quase como que na obrigação hoje de também em gratidão fazer essa homenagem ao santo e provocar que a gente também se interesse mais pelo santo. Então eu fiz algumas anotações aqui de algumas coisas que eu achei interessante. Ele é de 1581 e ele nasceu em 1581 e faleceu em 1860. Ele disse que foi um santo que foi respeitado por todas as classes sociais, tanto por ricos como por pobres. Ele era uma pessoa que tinha assim um respeito em todas as classes sociais do seu tempo. São Francisco de Sales, que foi um grande santo, ele comentando e conviveu com São Vicente, ele disse que São Vicente foi o padre mais santo daquele século. Para a gente ter assim, uma perspectiva de um testemunho de pessoas que, vamos dizer, o respeitavam e o consideravam. Então ele é o terceiro filho de 5 irmãos. Ele é de uma família assim simples, pobre, de agricultor do interior da França. E foi pela primeira Eucaristia dele, aos 9 anos, que, se não me engano aqui, eu não anotei, que o padre que fez a primeira comunhão sugeriu para o pai dele que ele fosse estudar, que ele fizesse os estudos. O pai, assim também muito simples, muito pobre, ele foi fazendo de tudo para o seu filho estudar e aos 13 anos ele o encaminhou, logo assim depois o encaminhou para Toulouse para fazer os seus estudos. Aos 19 anos ele é ordenado padre. E pelo seu testemunho, pela sua vida assim já muito intensa, uma senhora ficou assim muito impressionada com seu testemunho e passou toda a herança dele
dela para ele, passou a herança dela para ele, uma senhora rica. Mas ele precisava ir para Marsella para poder receber esta herança. Foi para Marsella, mas na volta, no navio, ele foi preso por piratas turcos e foi vendido como escravo. E passou 2 anos vivendo como escravo nas mãos de um fazendeiro muçulmano. Ele rezava todos os anos pedindo essa libertação a Nossa Senhora. Um dia ele estava lá cantando, uma mulher do seu patrão viu ele cantando, perguntou que canto era aquele, ele traduziu. A mulher ficou maravilhada com o significado do canto, repreendeu o marido porque tinha feito ele escravo e, tipo assim, exigiu que ele libertasse. Esse homem é tocado também pelo testemunho de São Vicente e acaba o libertando, e eles entram clandestinamente em Roma, na França. Na França, esse homem é reintegrado na igreja, mas depois eles vão, esse ex-patrão e ele vão para Roma, onde ele faz os estudos lá, e Paulo V é impressionado com o testemunho dele, com sua história, e com o embaixador da França, o reenvia para a França como capelão da rainha. Nesse período que ele é capelão da rainha, ele fica responsável pelo dinheiro que seria distribuído para os pobres pelo reino. E não só aqui, sempre ele teve assim responsabilidades de dinheiro para com os pobres, mas diz que não só aqui. As pessoas confiavam muito nele. Então, diz que ao longo da vida dele se passou mais dinheiro nas mãos dele do que os responsáveis pelas finanças da França. Então, assim, para a gente perceber como as pessoas o tinham com respeito e consideração nas obras que ele realizava. Mas nesse período, então, ainda depois, mesmo ele vivendo sendo capelão da rainha, ele se recusa a viver no palácio, vai viver num hotel, dividido o quarto com o juiz, mas depois ele é enviado para um subúrbio de Paris. Nesse subúrbio de Paris ele trabalha muito com os pobres, depois é obrigado pelo bispo a ser confessor e formador, professor de uma nobre família francesa. Depois é enviado para uma paróquia em Chantillon e chega numa igreja abandonada. É interessante o testemunho da vida dele, é bom a gente ter alguns dados, certo? Nesse período também ele tem encontro com São Francisco de Sales, que o nomeia capelão geral das galeras. O que eram as galeras? Eram aqueles homens que tinham cometido crimes comuns e eram condenados a remar nos navios, a pegar o remo. Então ele teve contato com esse povo, foi trabalhar nessa situação e viu muitos maus tratos, os homens trabalhando, remando debaixo de chicotadas, libertou muitos inocentes que estavam condenados injustamente, pediu um tratamento diferenciado para esses homens e providenciou hospitais para cuidar também deles. E teve uma situação muito extrema, muito crítica, que ele trocou o lugar da pessoa que estava lá remando, que estava na fila dos remadores, para substituí-lo, para poder preservá-lo. A gente vê aqui o alto grau de desapego, de humanidade que esse homem tinha. Então, assim, ele teve um tempo muito intenso tendo esse trabalho com esses pessoal que era quase com uma situação de escravos. E ele fundou também a Congregação da Missão, ele fez trabalhos de missões com os camponeses, que deu origem aos padres da missão, que recebeu um local grande para trabalhar, que era um antigo leprosário, e daí veio o nome desses padres de padres lazaristas. Ele, avançando, fundou diversos hospitais de caridade, e diante de situação muito crítica, de falta de cuidados de saúde, ele primeiramente juntou mulheres, damas da sociedade ricas para cuidar de pessoas pobres, depois, vendo a impossibilidade
de se expandir o trabalho, de continuação do trabalho, ele fundou as Filhas de Caridade. Também é dito que houve uma revolução, a tentativa de revolução em 1648 em Paris, e foi ele que apaziguou os ânimos dos polos opostos. Atuou na Itália, na Polônia, em Madagascar. Então ele fundou essa ordem dos lazaristas para fazer a formação dos padres. É dito que foi um santo que atuou em diversos campos. Mas é bela algumas narrativas sobre a sua morte. Quando ele já está bem velhinho, que ele faleceu bem velhinho, é dito que ele dizia: ô Senhor, mas será que eu vou ter mesmo que descansar? Eu ainda não fiz nada, eu tenho tanto ainda para fazer. Mas ele dizia: Senhor, mas eu estou cansado, e quem sabe se eu não mereço mesmo repousar. Então, assim, é belo, dentro da narrativa da vida do santo, o desdobramento que ele teve nos seus trabalhos, não é, de caridade para com as pessoas mais simples, e depois de uma longa vida, ainda considerar que ainda não tinha feito nada. É muita simplicidade, muito belo esse tipo de comportamento do santo. Então, o corpo do nosso querido santo está incorrupto lá em Paris. Diz que foi canonizado em 1737. Depois o Frederico Ozanam se inspirou em 1838 para formar o movimento vicentino. Em 1885, o Leão XIII o considerou patrono da caridade feito pela igreja. Um padre que é considerado patrono da caridade. Que coisa mais incrível. Nós temos dentro da igreja uma pessoa que é exemplo, patrono de caridade, para que a gente possa também se espelhar. Então, eu queria fazer essa homenagem para o São Vicente de Paulo hoje, e que nós pudéssemos nos interessar mais pela sua vida e pelo seu testemunho. E assim como aqueles pregadores da época dele que diziam: Deus deve ser muito bom, porque quando olhavam para ele, se transportavam para a bondade de Deus. Então, quanto Deus deve ser bom. Então, que a gente também possa, a partir do testemunho do santo, ser um pouquinho melhores, ser mais bondosos, ser mais generosos dentro da nossa vida, porque também a caridade é uma manifestação do amor de Deus em nós, do nosso testemunho de Deus, e também de formas de receber graças e perdão de Deus quando nós temos esta gentileza, essa bondade para com aqueles que mais necessitam. Às vezes essa bondade, ela não necessariamente, ela pode ser ou precisa ser bens materiais. Quem tem condição de partilhar bens materiais, ótimo, que partilhe. Como tantos daquela época que partilharam através do São Vicente, com os mais pobres. Mas também essa bondade pode se exprimir numa palavra de bondade, numa escuta de alguém que precisa ser escutado, né, num apoio, numa palavra de gentileza. Existem tantas formas, no perdão que a gente pode oferecer ao outro. Então, que São Vicente de Paulo também nos ajude, nos ensine e nos indique o caminho que nós possamos realmente fazer mais caridade. Mas ele dizia, é belo isso também, São Vicente, ele ao mesmo tempo comentava, que se comenta que ele era tão caridoso, ele comentava sobre isso, não é fácil fazer caridade. A caridade é uma coisa exigente, porque de repente a gente vê uma pessoa, tem muitos testemunhos dele, passando nas ruas, vendo gente jogada ao chão, faminta, largada, pegava, levava para a sua casa. Às vezes a gente pode ver assim, uma pessoa dessa que faz tanta caridade, considerar que ele fazia assim a toque de caixa, como sem muito esforço. Não, mas ele dizia, a caridade é algo exigente, é algo que consome, é um peso, ele diz até um peso, mas ao mesmo tempo é algo que nos renova por dentro. Que maravilha isto. Quer dizer, temos que ser sinceros, de fato, a caridade ela é exigente, mas que nos
concede uma alegria completamente diferente na nossa vida, por poder manifestar para as pessoas esse lado de Deus que também é bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.